Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar os livros que a gente leu nas férias, né, com as mães e os filhos, que é dessa autora que já se tornou uma das minhas autoras favoritas, autora brasileira, né, que é a Maria José Dupré. É uma autora muito, muito boa, assim, muito bom de ler a história dela. E mais legal ainda, né, que ela escreve tanto histórias para adultos quanto para crianças, né? Me identifiquei, porque eu já também escrevi livro para os jovens, né? Jovens já mais jovens adultos, e para as crianças eu também gosto muito, muito, muito. Então, me identifiquei muito com essa autora. Já conheci ela desde pequena, né? Que ela participou da minha história, da minha vida na série Vagalume. Então, a Ilha Perdida, Montanha Encantada. Então, o Cachorrinho Samba, né? Só que eu nunca tinha lido Cachorrinho Samba. Achei interessante que eu nunca tinha lido Cachorrinho Samba. Então, com as crianças foi muito gostoso dessa história com elas. Elas participaram, debateram, muito melhor, ó, muito 10-0, muito adulto aí, porque com as crianças elas realmente dão, elas se entregam, né, na leitura. Acho muito, muito gostoso quando elas leem, participam, falam os detalhes da história, você vê que realmente leu, e foi muito, muito bom. Então, eu vou falar primeiro do Cachorrinho Samba, para depois chorar um pouquinho no Éramos Seis, né? Eu tenho resenha, eu vou deixar aqui o card da minha primeira resenha que eu fiz da Éramos Seis, que eu fiz a releitura desse livro agora, com as mães, né? Chorei tudo de novo, mas eu tenho a resenha, vocês veem depois. Cachorrinho Samba, né? Conta a história de um cachorrinho, que desde pequeno ele está lá com a família. Engraçado que no finalzinho ela escreve, ela coloca que a dona do cachorro é uma escritora, chama Maria. Então a gente pensa, será que esse cachorrinho samba já existiu? Será que ela que é a dona do cachorrinho samba? Então aqui ele vai contar as aventuras dele, contar as tristezas e as alegrias desde o começo, né, quando ele começa a conhecer a vida, o que é a vida, o que é a natureza, começar a desfrutar a sua vida, dar valor à vida. Ele começa a conhecer a família, se apegar a alguns mais do que a outros. Tem um cachorro que vive com ele, que é um cachorro fujão, um cachorro bagunceiro, que ele até dá conselhos para esse cachorro, para não ser assim. E aí acontece que ele se perde. Então aí ele vai em busca, na jornada dele, em busca de voltar para casa. Só que acontece muitas coisas aqui. Também tem a temática carrocinha, que hoje em dia a gente não tem mais essa carrocinha como tinha, né? Nós temos o abrigo de animais, mas não acontece o que acontecia antes, né? Que eles realmente matavam os cachorros. Mas também nós temos, antigamente tinha aquele problema da raiva, né? Que era um caso de saúde pública realmente, de ser controlada. Então, para controlar essa doença da raiva, eles acabaram criando a carrocinha. E aí o cachorrinho samba tá fugindo também dessa carrocinha. Será que ele foi pego? Será que não? Quem não leu, leia, vocês vão ver. E é muito legal porque ele é muito, né? É um cachorro, mas tem todas as personalidades de um ser humano, né? Ele fala, ele pensa, né? Claro que os humanos não escutam ele, mas ele conversa com os outros animais. E ele pensa como uma pessoa, né? Porque ele é um personagem fictício. Então, mesmo sendo um cachorro, ele é muito humano, né? Ele é muito bonzinho, ele se compadece, ele tem muita empatia, ele se compadece de seus amigos. Ele vai tentar ajudar os seus amigos, por mais que aconteça as coisas, ele conhece uma vaca, conhece um cavalo, e, sabe, tenta sempre estar próximo com todo mundo, ele é muito agradável, ele dá conselhos. Então, ele é muito, muito interessante esse cachorro. Amei esse cachorrinho samba. Queria ter um cachorrinho samba também. Apesar que eu já tenho 3 cachorros. Mas ele é muito fofinho. E aí no final tem uma frase que eu acho muito bonita que fala assim: entre os amigos encontrei cachorro, entre os cachorros encontrei-te amigo. Então, muito bonito. E ela até cita o filme Aquele Sempre ao Seu Lado, né? Ele fala a história lá do cachorro Akita. No final da história, ela conta algumas coisas. Faz até referência às outras obras dela, da Ilha Perdida, né? E tem outros livros com o cachorro samba. E pretendo ler aí com a minha filha amou, foi o favorito dela até agora esse ano. Então, se você quiser ver os livros que a minha filha leu, eu vou deixar aqui também, para vocês verem. E ela amou esse livro do Cachorrinho Samba. E as crianças que leram também com a gente gostaram muito. Foi uma jornada muito interessante, você fica apreensiva, o que será que vai acontecer agora? Será que agora ele vai achar o caminho de volta? Ou será que agora vai acontecer com ele? Estão maltratando ele? Ai, coitado. Então, bem legal. Uma história que você entra realmente e você compartilha daquelas aflições e alegrias desse cachorro maravilhoso. Essa autora é muito boa. E éramos 3, né, gente? Não tem como. Aqui teve uns 4 momentos que realmente não consegui segurar as lágrimas, principalmente as mães, né? Por isso que eu pedi para as mães lerem. Você que não leu, leia. É um livro muito, muito interessante. Mostra a Dona Lola. E ela já está aqui no final da vida dela, velhinha. Ela vai passar em frente à casa que ela morava. E ela vai começar a contar a sua história, né? Falar que quando as crianças estavam com elas,
com ela quando elas eram pequenas, eram suas, né? Eram seus anjinhos, eram só suas. Ela estava cuidando da vida dos filhos. Ela teve 4 filhos, 3 meninos e uma menina. E aí ela vai contar toda essa trajetória, né, com o marido, que era severo, que era difícil. E ela vai perdendo um, depois vai perdendo outro, depois vai perdendo outro, né? Um não tem juízo, outra vai morar em outro lugar, outro também parte para outro país, outro também vai partir para outro estado, outro vai acontecer coisa pior. Então, assim, cada um tem a sua história. E nós, como mães, não podemos, né, segurar, não podemos prender. A gente quer, né, deixar todo mundo embaixo da asa, pertinho da gente, mas a gente não pode. Então, eu, como mãe de filhos já adolescentes, aí adultos, também tenho criança, mas tenho já adultos, aí a gente vai se identificando com a história, né? O que será deles? O que vai acontecer com eles no futuro? A gente não pode fazer as coisas todas por eles, mas cada um tem um jeito, cada um tem sua personalidade, há brigas entre irmãos, há briga entre o pai com os filhos, há briga entre elas, ela luta, depois ela se vê sozinha para sustentar ali o resto dos filhos que estão com ela, e ela tem que fazer doce para vender, ela tem que se virar para pagar a casa, né, a prestação da casa. Então tem muitos dilemas que a gente também vai passando por algumas coisas, vai se identificando, né, com tudo isso que ela passa. Então é uma pessoa muito pertinho de nós, parece que a gente está conversando ali com uma senhora que está vivendo com a gente conversa com ela conversa com a gente, e a gente de ler um pouquinho e fica pensando, nossa, eu também já passei por isso, nossa, também já aconteceu isso na minha infância, a gente lembra da nossa infância com a mãe, com o pai, e a gente também pensa dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Então a gente vai pensando em tudo, é uma coisa assim que mexe muito no nosso íntimo, né? O que a gente já passou e o que a gente vai passar, porque ali ela se encontra sozinha. Tinha 4 filhos e o marido agora está só. Então o que aconteceu? Por que ela está só? Será que ela deveria estar só? Será que ela não deveria ter agora tudo que ela deu, que ela se doou a vida inteira por esses filhos, por essa família? Será que agora não poderia também ter em troca alguma coisa a mais do que ela tem? Ou ela talvez se isolou, né? Pode ser também, mas assim, a gente fica imaginando ali por que isso. E eu estou muito ansiosa para ler a continuação, porque eu descobri que tem a continuação, né? Que se chama Dona Lola. E eu quero ver depois se teve alguma coisa a mais, se algum filho fez alguma coisa por ela, porque realmente ela ficou só. E não é justo, né? A pessoa se doar a vida inteira e depois se encontrar só. Então é muito triste. Eu também tenho os meus pais idosos e fico pensando nisso. Não é fácil, a gente tem muita coisa, muita correria do dia a dia, muita coisa para fazer, mas a gente tem que parar um pouquinho às vezes e pensar, né? Que eles nos criaram e que não é fácil para a gente, não é fácil para eles. E temos que pensar um pouco, né? A vida não é fácil, a vida não é para sempre, o que a gente está vivendo não é para sempre. Não podemos ter orgulho de falar, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não vale nada depois na velhice. Sabe, a gente tem que ter um amparo também, mas temos que confiar em Deus que Ele está cuidando de nós. Então, é um livro maravilhoso. Chorei algumas vezes pensando nos meus pais, pensando nos meus filhos, pensando em várias coisas. Leiam, leiam, principalmente vocês que têm filhos, leiam, porque é importante. A gente quer o melhor, mas a gente não, ali foge do nosso poder, né? Foge do nosso controle. A gente não pode controlar tudo. Quando é pequenininho a gente consegue, né? Mas quando cresce, cada um tem a sua opinião, cada um tem uma dúvida diferente, cada um quer seguir o seu caminho. E nós podemos orientar, mas não podemos obrigá-los, né? Então, é muito interessante, é um livro maravilhoso. Essa autora tem uma escrita muito gostosa, sabe? Você parece estar conversando, ela está ali conversando com você. Você está ali, uma vizinha, que você está ali na janela conversando com ela está contando ali a sua história. Muito, muito legal. Então é isso, gente. Gostei muito da escrita da autora, né? Eu já tinha lido quando eu era criança, Ilha Perdida. Esse aqui eu li lá já adulta. Mas, assim, é uma escrita maravilhosa. Leiam, uma escrita tranquila, não é difícil, né? Mas é muito boa. Leiam esses 2 livros aqui, ó. Vocês que não participaram do clube, leiam e depois me contem o que vocês acharam dessa história. Quem quiser participar do clube de literatura para crianças 2.0, eu vou deixar o link aí embaixo também. Entre no clube que a gente lê um livro por mês e temos uma aula por semana, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E se inscrevam no canal, por favor. Vamos ajudar a crescer esse canal. Dá um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e divulgue para mim, compartilhe, me ajude aí para poder fazer mais vídeos para vocês. Beijos e obrigada.